Boa noite a todos. Vou trazer aqui um tema aqui, não vai ser muito demorado. Você já procurou saber o que é inferno? Como surgiu na Bíblia? Qual o significado? Da onde veio esta palavra? Qual é o original desta palavra? E você já passou na sua mente de procurar saber, de querer entender, de querer conhecer? Você é um daqueles que quando está na igreja, que você vê alguma coisa, ou que quando a Bíblia é lida, você fala, não é possível, isso deve estar errado. Ou quando você vê uma manifestação, você fala assim, não, isso não é certo. Se você pensa assim, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus, ele está querendo te mostrar a verdade. Eu vou falar para vocês uma coisa, eu era um evangélico, seguia a tradição, estava dentro da igreja. Mas só que me foi revelado o evangelho da graça. Me foi revelado a verdadeira palavra. Aquela palavra que foi oculta e está oculta ao povo, aqueles que estão dentro das igrejas. Hoje o meu entendimento, ele se abriu, porque eu queria conhecer a verdade. Eu olhava e falava, não é possível, isso não está certo, não é dessa forma, eu tenho que conhecer. Orei bastante a Deus e pedi para que Deus me revelasse a verdade. Até que um dia me foi revelada a verdadeira palavra. E daí para cá eu não parei mais. Estou só aprofundando, aprofundando nos conhecimentos. Eu procuro os conhecimentos. Eu vejo as escrituras com aquela passagem que Jesus disse que é um tesouro perdido no campo, que quando o homem acha se alegra. Eu comparo as escrituras com esse tesouro perdido, enterrado no campo. Então aqui está tudo que o homem precisa saber. Porque Jesus disse, procurai ter nas escrituras, porque são elas que testificam de mim. É aqui que fala do verdadeiro Cristo. As igrejas elas escondem muitas coisas. Depois que me foi dado a palavra da revelação, a verdadeira palavra, a palavra que liberta e que tira o fardo, eu saí do sistema religioso. Eu não frequento mais o sistema religioso. E nem por isso eu vivo os prazeres da carne. De que adianta eu estar dentro de uma religião, dentro de uma igreja, por medo de um inferno, por medo de um satanás ou por medo de um devorador que não existe? Por que não existe? Porque te ensinaram errado, estão ensinando errado. Eles não mostram, não vão mostrar nunca de fato a verdadeira verdade. Eles não vão dizer o que quer dizer Satanás. Eles não vão dizer que Satanás quer dizer opositor. Eles não vão dizer que diabo quer dizer acusador. Eles não vão te dizer que inferno quer dizer sepultura. Porque é isso que significa a palavra inferno, sepultura. E eles não vão te dizer isso. Porque a religião, ela prega o medo, ela te prende pelo medo. Porque no dia que a pessoa descobrir que inferno é sepultura, que diabo é acusador, que Satanás é opositor, a igreja vai esvaziar, porque a maioria das pessoas estão lá dentro é por medo de um inferno, por medo do Satanás e um devorador. Mas eles estão enganando a eles mesmos, porque Deus não quer que você sirva ele assim. Deus quer aquele que busque ele, que sirva ele em espírito e em verdade. Porque o próprio Jesus falou para a mulher samaritana. Ele falou, mulher, há de chegar um tempo que não há de ser nem no monte nem no templo o lugar de adorar a Deus. Porque ele não vai fazer morada nesses lugares. Porque Deus procurará aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, se eu estou dentro de uma igreja buscando a Deus por medo de inferno, Satanás e diabo ou devorador, eu não estou buscando a Deus por amor, não estou tendo amor pela palavra. Deus quer que você saiba que você é livre, que não existe essas coisas, mas
Quando você descobre que não existe essas coisas, que você busca ele por amor, aí se cumpre aquela palavra, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Quando a pessoa ele recebe a palavra da graça, que ele descobre que não há inferno, que não existe diabo, que não existe devorador, ele vai falar, então o que eu estou fazendo na igreja? Foi que um colega meu me disse. Se não existe inferno, Renato, e não existe Satanás, o que eu estou fazendo na igreja? Eu falei, você está lá por medo. Você está lá por medo de ir para o inferno. E você está lá por medo do devorador, que não é devorador, que não é diabo, que devorador, de acordo com Joel 1,4, é tipos de gafanhoto. A igreja mentiu para você. Devorador, migrador, portador, são tipos de gafanhotos diferentes. Tá entendendo? A igreja nunca vai dizer isso para você. Nunca. De forma alguma ela vai te dizer isso. Porque a missão delas é impor o medo, é te prender pelo medo. Então Deus não quer esse tipo de relacionamento. Deus quer que você saiba que você é livre, que você busque Ele pela verdade. Como o inferno, por exemplo, os pastores nunca vão dizer que inferno significa sepultura. A palavra inferno vem de ínferos, que significa lugares baixos da terra. Isto foi um pedido do Papa Damásio para Jerônimo de Clemência, quando este, a pedido do próprio Papa, fez a tradução para a Vulgata Latina, que é esta Bíblia que nós temos hoje. Entenderam? Olha em Jonas 2, o que Jonas diz? O que Jonas ele diz lá em Jonas 2? Lê lá o que está escrito. Jonas diz, e das entranhas do inferno clamei a ti, ó Senhor, e o Senhor ouviu a minha voz. E Jonas estava no inferno? Estava naquele inferno que a igreja fala que é de tormento? Não. Lugares baixos da terra. Eles tiraram o original. Eles tiraram o original e colocaram inferno, que amedronta, dá medo. Entendeu? Ou seja, no velho pacto que é a lei, que é o livro de Torá, a lei de Moisés, de para trás, de Malaquias para trás, substituiu a palavra inferno, substituiu a palavra hebraica Sheol, que significa sepultura, habitação dos mortos ou está encoberto por algo. Os tradutores tiraram o original e colocaram o inferno. Eles tiraram o original, que é Sheol, que quer dizer sepultura, e colocaram a palavra inferno. Entenderam? Mateus 5:29. Jesus estava, Mateus 5:29, depois você lê lá, Mateus 5:29, Jesus estava fazendo menção ao Geena, onde os filhos de Rinom, quando o povo de Deus se desviava, eles iam até esse Geena, o vale de Rinom. Então eles sacrificavam para outros deuses no templo de Jesus. Animais, corpos de pessoas, pessoas crucificadas, era jogado ali. Os tradutores tiraram o original, a pedido do Papa Damásio, e colocaram a palavra inferno. Porque o original da Bíblia é Sheol, que quer dizer sepultura. Inferno quer dizer sepultura, lugares baixos da terra. Não é aquele inferno que a igreja está pregando aí. Então, se tiraram o original, que é Sheol, que quer dizer sepultura, e colocaram inferno. Isto foi um pedido do Papa Jerônimo de Clemência, entendeu? A pedido do Papa, desse próprio Papa Damásio, para Jerônimo de Clemência. Então, quando se foi traduzido essa Bíblia, o Papa pediu que deixasse a palavra inferno, que na verdade quer dizer sepultura, para onde todo mundo vai, lugares baixos da terra. Porque se eles deixassem
o original, se eles tivessem deixado a escrita original, entendeu? Que é Sheol, que quer dizer sepultura, cova, 7 palmos de terra, você entenderia. Eu entenderia, eu não ficaria anos e muitos anos igual eu fiquei no engano achando que existia o inferno. Entendeu? Inferno quer dizer, gente, sepultura, lugares do morto, lugares, lugares baixos, lugares encobertos. É isso que quer dizer a palavra inferno no seu original. Eles tiraram o Sheol, que significa sepultura, a habitação dos mortos, ou estar encoberto por algo, e colocaram a palavra inferno para amedrontar. Isso me foi revelado. Então, a palavra da graça chegou até mim. Eu não frequento, eu saí da religião. Porque não é porque eu saí da religião que a palavra da graça me alcançou que eu vou viver de acordo com as vontades da carne. Igual você, por exemplo, vou te dar aqui um exemplo aqui. Inferno, ele não existe. É bíblico. Inferno quer dizer, no seu original é Sheol, que quer dizer sepultura, cova, para onde todo mundo vai um dia. Aí eles tiraram o original, que é Sheol, a pedido do Papa Damásio, e colocaram inferno. Porque se deixasse o original, que era Sheol, que quer dizer sepultura, cova, nós entenderíamos. Entendeu? É como eu estou preparando também um estudo a respeito do que é, o que é o Satanás e demônio, que você foi enganado assim como eu também. Aquela passagem de Ezequiel 28, Isaías 14, que como caíste do céu a estrela da manhã, que eles falam que aquilo é Satanás, aquilo não é Satanás que caiu do céu. Está escrito, a própria Bíblia mostra que não é. E eu estou preparando isso porque é um estudo longo e demorado. E o gravo é de um telefone, e o telefone não tem memória suficiente, porque é mais de 1 hora para gravar a respeito do que é o que é o Satanás, o que é o demônio. Entenderam? Satanás e demônio é como se fosse o devorador que a igreja prega. Pronto. Devorador, a igreja ensina que é diabo, que é o Satanás. Não é. Devorador em Joel 1,4 quer dizer qualidades de gafanhoto. Gafanhotos que devoravam a lavoura do povo judeu. Entenderam? Então, gente, eu estou preparando esse estudo, assim como inferno quer dizer sepultura, lugares baixos da terra, algum lugar encoberto, mundos dos mortos, cova, diabo. Diabo, ele é acusador, Satanás é opositor. É algo que se opõe contra Deus. Não é aquela criatura, aquele ser pintado de vermelho com chifre, rabo e garfo na mão. Aqui isso é uma longa história. Se eu contar o que é isso, daria mais ou menos umas 2 horas de estudo. E esse telefone ele não tem memória para isso. Entendeu? Eu vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu vou pegar aqui um rapidinho aqui. Eu vou só pincelar aqui para você entender. Eu falei aqui que inferno, no original, no hebraico original, a pedido do Papa Damásio para Jerônimo lá, quando a Bíblia ela foi traduzida, quando foi traduzida para nós, tá entendendo? Quando ela foi traduzida para a Vulgata Latina, que é esta Bíblia aqui que nós temos hoje, a pedido do Papa Damásio para Jerônimo, se tirou o original que era Sheol, que é Sheol, e colocaram a palavra inferno, que quer dizer também sepultura.
Entendeu? Se tivesse lá, se a igreja falasse para nós desde o princípio, desde o começo, que inferno quer dizer sepultura, cova, você não sentiria medo, ninguém estaria preso nas igrejas, porque a maioria estão lá nas igrejas com medo do inferno e Satanás e devorador. Mas Deus não quer que você sirva ele dessa forma. Deus não quer esse tipo de relação por medo. Deus quer que você adore ele em espírito e em verdade. Ele disse, ó, eu vos chamei para ser livre, meu fardo é leve. Você é livre. Entendeu? Deus quer que você saiba que você é livre, mas que você busque ele em espírito e em verdade. Eu vou dar aqui só uma pincelada que como não existe esse negócio de diabo também, que eu estou preparando esse estudo. Olha aqui, olha aí, você vai procurar na sua Bíblia depois na sua Bíblia e vai entender. Nós vamos entender aqui. Gálatas, vou dar só uma pincelada aqui. Gálatas 5, 17. Vamos entender o que fala Gálatas 5, 17. Eu estou dizendo aqui que inferno quer dizer sepultura. No original era Sheol. Eles tiraram a palavra Sheol e colocaram inferno, que quer dizer sepultura, cova, mundo dos mortos, habitação dos mortos, lugares encobertos da terra. Não é inferno aquele lugar. Jesus, quando falou inferno, ele estava fazendo menção ao Vale de Rinom, que era um lugar onde os filhos de Deus, os filhos de Israel, faziam sacrifício ao deus Moloque. Então, por que Deus falou que onde o seu fogo nunca se apaga e o verme o fogo não se apaga e o verme não morre? Por quê? Porque ali, além de ser um lixão, era lugar de sacrifício, ali era lançado corpos de criança, corpos de animais, lixo, entenderam? Então, por que o fogo não apagava? Porque, por ser um lixão, gerava um gás pelo lixo, pelos corpos que eram lançados ali. Então, quando gerava esse gás, dava-se fogo, parecia-se fogo. Então, ficava um fogo queimando constantemente. E por que o verme nunca morria? Porque, devido aos corpos que eram lançados ali, animais mortos e o lixo, sempre tinha verme. Jesus então estava fazendo menção ao Vale de Rinom, o Geena. Procura, gente, estudar, procura querer conhecer isso aqui, não seja levado apenas pelo que o pastor fala. E nem pelo que eu estou falando aqui. Procura, pesquisa, estuda, tenha interesse em conhecer isso aqui. No dia que vocês tiverem interesse em conhecer aqui, vocês vão ser libertos dessas heresias que tem por aí. Da mesma forma que inferno quer dizer sepultura, cova, que nos enganaram o tempo todo, falando que inferno, você vai perecer no inferno, e outra coisa, perecer no inferno. Quando eles falam você vai perecer no inferno, fala que você vai ficar lá, vivo. Não, mas perecer quer dizer morrer. Você vai morrer. Perecer não é ficar lá sofrendo, é morrer, é acabar. Entendeu? Olha aqui que o tempo aqui tá acabando aqui. Vamos ver aqui, olha só, Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não faz o que quereis, mas seja guiado pelo espírito e não estai debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, emulações. Então aqui está falando que é obra da carne. Obra da carne não é obra do Satanás, é obra da carne, é lascívia, é prostituição, entendeu? É bebedice, é homicídio, tá entendendo? Glutonaria, inveja, heresias, emulações, peleja, ira, é tudo obra da carne. Entenderam? Depois eu vou trazer um vídeo mais demorado a respeito disso, porque o tempo está acabando. Eu espero que essa